Francisco de Assis Medium João Nunes Maia Espírito Miramês. Dentre os fatos interessantes que aconteceram durante os períodos em que este livro foi recebido, achamos válido relatar o último, pela ilação evidenciada em várias passagens do personagem com os sofredores. No exato momento em que Medium João Nunes Maia colocava o ponto final no último capítulo do livro, para a porta de sua residência um ônibus que transportava 40 ancianos, provenientes de uma das diversas colônias existentes no Brasil que, percorrendo enormes distâncias, tinham vindo a Belo Horizonte para agradecer a cura e o alívio proporcionado por medicamento que lhes for enviado. No interior da residência do médium, foram informados do ocorrido e grandes foram os momentos de emoção e alegria, proporcionados pela leitura de vários trechos em que o amor era o agente da esperança, nos caminhos de dor. Irmanados pelos eflúvios suaves que se formavam com a simples menção do poverelo, choraram médium e visitantes. Nesse ambiente de paz e de luz, onde não faltou a presença dos benfeitores espirituais, foi feita a prece de agradecimento pela conclusão do livro e pelas graças recebidas. A editora. O livro Francisco de Assis é como um rasgo divino do véu que encobre acontecimentos a serem acrescentados a outros já conhecidos e registrados na história, que vieram ajudar na reforma de muitas almas, que aguardavam exemplos de luz para prosseguirem sua jornada pelo caminho da verdade. Amigo e seguidor de Francisco de Assis na personalidade de Shaolin, irmão Luiz Miramês, além de descrever lances desconhecidos da vida e da obra do Francisco de Assis, enfoca, com felicidade rara, dentro da filosofia reencarnacionista, a ação inestimável dos espíritos enobrecidos pelas conquistas morais, na obra infinita do Criador, em colaboração direta com Jesus, na sublime direção deste planeta, que, dotado de todos os recursos necessários, oferece estágio redentor aos recalcitrantes do equívoco, no cumprimento das leis divinas. Prefácio. Para se falar sobre um anjo toma-se necessário ser um anjo também, condição da qual estamos muito longe. Vamos dar leves traços sobre este livro que retrata a personalidade de Francisco de Assis, há 8 séculos atrás. O nosso companheiro Miramês escolheu alguns acontecimentos ocorridos com o poverelo de Assis, em uma sequência de 44 anos e que foram 44 anos de caridade, vividos no seio da humanidade. Esta humanidade que ignorou a grandeza desta alma de esferas distantes, espírito destinado a deixar um traço de união entre todos os seres que vivem e todas as organizações políticas e religiosas. O nosso amigo espiritual nos diz que este livro é uma simples anotação sobre a vida desse grande santo, que faz parte do Colégio Apostolar de Jesus Cristo. Francisco de Assis viveu a mensagem do Evangelho de modo a consolidar a palavra amor, fazendo-a sair da teoria e avançar para a prática do dia a dia. Não há jeito na terra de se pensar e escrever sobre a caridade, sem se lembrar do homem da Úmbria. Todos os caminhos por onde passou falam dele. Deixou impregnado no tempo e no espaço, nas coisas e na própria natureza, algo de divino, que somente o tempo poderá revelar no futuro, para a grandeza da fé. Não se pode lembrar dos ancenianos sem encontrar a figura extraordinária de Francisco. Não se pode falar da assistência social, sem que ele esteja no meio. Não se pode referir ao amor, sem a sua benfeitora irradiação. O Cristo operava no mundo pelas mãos desse anjo de Deus, confortando os doentes, curando os enfermos, instruindo os ignorantes, fartando os famintos e vestindo os nus. Dava sem receber e recebia distribuindo. Amava sem exigências e, quando ofendido, amava o ofensor. Abençoava todos, e, quando apedrejado,
servia mais. Falava sem ferir, e, quando ferido, compreendia o revoltado. Nunca se indignava e, quando em meio à revolta, orava em favor de todos. Trabalhava e amava o trabalho. Defrontando-se com a inércia, estimulava o labor. Tinha como base da felicidade, a alegria. Quando encontrava tristeza, alegrava-se mais. Não falava em doenças. Quando encontrava enfermos, enfatizava a saúde, sem esquecer a fé. Ouvia em silêncio os que sofriam e falava quando a sua palavra fosse consolo ou paz. Desejava o bem de todos, sem cogitar de onde procediam, para onde iam, a qual escola ou partido político pertenciam. Não era dado a examinar procedências para servir, pois via a todos como filhos de Deus. Este livro é uma bandeira de simplicidade. É um conjunto de regras fundamentadas nos preceitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele abre uma compreensão mais vasta nos cambiantes da fraternidade pura, colocando os dois mundos em completa sintonia, para que a caridade se saliente em todos os contornos da harmonia celestial. Mostra a natureza, enfocando o Criador em variadas operações, fazendo o zero expressar-se nos inúmeros realidades, curando enfermos e distribuindo paz às criaturas. João é abraçado por toda a corte celestial. Primeiramente, por aqueles que foram seus pais na terra, Salomé e Zebedeu. Depois, surgiu Maria no esplendor de sua beleza e graça divina. O profeta da ilha Agreste, ao vê-la, caiu de joelhos. Beijando-lhe as mãos de luz e ela osculou os seus ondulados cabelos de neve. O apóstolo regressou ao passado e ouviu novamente com todos os contornos os sons, que antes registrara, mulher, eis aí o teu filho. Eis aí tua mãe. E ao sair daquela efusão de amor de mãe e filho espirituais, deparou com Paulo e Jesus, jubilosos pela vitória do apóstolo. Quando quis ajoelhar-se novamente, não o conseguiu. Paulo tomou em seus braços e seguiu Jesus, que parecia um sol com um cortejo de estrelas, ramo infinito. Era, de fato, a constelação espiritual em busca do seu pouso cósmico. João Evangelista retomava o colégio apostolar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Logo que o pai Francisco foi chamado para a pátria espiritual, contando quase um século de idade, o filho do comerciante de Éfeso, sem que ninguém percebesse, sentiu-se abalado nas fibras mais íntimas do coração. Pouco depois de ser curado pelo velho apóstolo, passara a morar com ele, tendo como professor permanente. Assimilar a boa nova do reino com espontânea facilidade, que o mestre admirava. Pátios havia renunciado ao reino da abundância de seu pai, para acompanhar pai Francisco em suas andanças de caridade. Vivia na mais pura simplicidade e rigorosa higiene, maneira que herdara da escola de Roma. Era admirador da escola de Sócrates e Platão, conhecia detalhadamente a vida desses dois homens. E pela influência de pai Francisco, aceitara Cristo como um verdadeiro Deus, que viera à terra, por misericórdia. Pátios não demoraria muito tempo na terra depois da ida do mestre. Numa queda, fraturou o crânio e quando o socorro se fez presente, ele já se encontrava junto ao apóstolo, sorrindo e abençoando a todos os da família de Éfeso. Antes, quando o velho apóstolo curou o estudante recém-vindo de Roma, pedir aos familiares que desejava receber algo em troca do que fizera, já que eles insistiam tanto. Os genitores, atenciosos, interrogaram, fala, pai Francisco, que te daremos o que pedires aqui ou além, terras, ouro, sítio ou casas para fazeres o que bem entenderes. O ancião sorriu satisfeito e disse com brandura, eu quero, em nome de Jesus Cristo, que todos vós, homens, mulheres,
crianças, escravos e senhores, que vos caleis diante da cura que presenciastes. 6-10 Anúncio desse fenômeno a que, por permissão de Deus e bondade do Cristo, vós assististes, pois a minha missão, por enquanto, não é curar, mas outra haverá de vir. Ninguém precisa ficar sabendo, pois o povo de Éfeso sabe que Pátios está em Roma, estudando e desconhece a sua enfermidade. Agora vós podeis anunciar a chegada de Pátios, apresentando-o são, como era. E a maior dádiva que posso receber de todos vós. Juraram guardar segredo, em nome de todos os deuses, pois se tratava da vontade de Pai Francisco. Esta é uma fração da história do grande vidente do Apocalipse. Os escritores antigos e modernos perderam o fio dos fatos que com ele ocorreram. Quem poderia ter escrito muito sobre ele seria Pátios, mas, logo que pôde tomar essa atitude, foi chamado para o além, por lei irremovível do destino. Seu nome não se encontra no Evangelho de João, porque ele o escreveu antes de conhecê-lo, e não se encontra no Apocalipse porque este foi ditado pelo Cristo. João, com certeza, não achou conveniente falar de seu discípulo, ou dos seus discípulos, que foram inúmeros. Após desencarnar, Pátios o acompanhou, pela afinidade do coração. Tempos depois, já no século XII, voltaram juntos, reencarnando-se na velha Itália, como mestre e discípulo, por se encontrarem naquelas plagas, campos de trabalho que requeriam maior urgência. Pátios, junto de Francisco de Assis, nas ordens criadas pelo mestre, foi-lhe muito útil, escrevendo tudo que o iluminado da Umbria falava como médium do Cristo. E as mensagens eram enviadas às igrejas de maior expressão que, por sua vez, as transmitiam às demais. Era o seu maior amigo, eternizado pela gratidão, tendo, como Pátios, recebido 2 curas por intermédio de Pai Francisco, a alma e a do corpo. Frei Leão foi o mesmo Pátios, que depois voltou sozinho, ainda na Itália, contando agora com Pai Francisco como guia espiritual. E dessa vez na personalidade do professor Pietro Ubaldi, quando aproveitou sua educação milenária, e da inteligência, servindo como médium. Plasmou no papel o que Francisco desejava, em nome de Cristo. E o Brasil foi, para ele, a nova ilha de Patmos, bem mais confortável do que a do seu inesquecível mestre. Reencarnado, reviu toda a história da humanidade, sentiu a aproximação dos tempos, anúncio de Jesus, o Evangelho sem divisões, sem perda do conteúdo. Para tanto, se fazia necessário grande preparo espiritual para o planejado avanço da luz. Já estavam escolhidos os lugares apropriados para os renascimentos de todos eles, de acordo com a técnica espiritual. A resistência de cada um, tanto na área física, como na espiritual, era relativa à individualidade, que o tempo, liderado por Deus, concedeu a cada espírito. Quando a sintonia é o móvel da união de muitos corações, o ambiente se purifica, e os que o vivenciam transformam-no em céu, pelas faculdades afloradas na gama dos sentimentos. Daí aqueles velhos companheiros de lutas permanecerem em prolongada concentração, onde não havia preocupação que o tempo passasse. Nada se faz bem feito sem preparo antecipado. Se, no mundo, os homens já conhecem essa verdade, reunindo mestres em escolas bem aparelhadas, para que os alunos enriqueçam seus conhecimentos e se transformem igualmente em mestres, dando continuidade e valorizando as ciências, quanto mais no mundo dos espíritos. Qualquer coisa, por menor que seja, tem grande importância. A Terra é olhada como um curso mais ou menos longo, onde os professores são as próprias almas, sob a interferência da lei, filtrada na mente do Mestre Maior, nosso Senhor Jesus Cristo.
o fundamento da vida neste planeta. E o filho a quem Deus confiou a direção da casa. A imagem, o trabalho e a vontade de Jesus haveriam de ser o ponto central de todas as cogitações daquele grupo de paz, quando plantado no reino da terra, para que a semente da verdade crescesse, no terreno sublimado dos sentimentos em preparo. Enquanto os discípulos de João se distraíam em conversações edificantes no meio da comunidade, seus olhos buscavam no infinito, as estrelas mais distantes. Era o telescópio interno, acionado pela vontade sem interferência do mundo exterior, a lhe mostrar as belezas da criação. Observava a atmosfera espiritual da Terra e acompanhava no seu giro habitual em torno do grande astro, como, e certamente, em vários bailados incontáveis, para que o equilíbrio fosse a confiança da vida. As estrelas no infinito pareciam, como disse um grande poeta francês, os bailarinos do espaço, balançando-se no ritmo da vida, pois que as leis não perdem um tio, em todos os movimentos. A sequência transmuta em harmonia e esta a vivifica como sendo a própria felicidade. O evangelista procurava Deus no seu corpo ciclópico universal, para depois senti-lo, na mesma totalidade, no microcosmo do seu mundo íntimo. O espírito divaga em meditações, ganhando recursos, quando lhe é necessário na solidificação de grandes lutas. João acalmava seu fogoso raciocínio que, em pouco tempo, devastava constelações, familiarizava-se com galáxias inteiras, penetrava o universo com a intimidade do seu próprio ser. Os 201 O profeta do Apocalipse parecia em êxtase, pois um clima de serenidade vibrava tão profundo em seu íntimo como que emitindo luz própria, e alguns discípulos fitavam seu rosto, admirados pela sua transfiguração. Partia do seu coração uma chama azulina indescritível, que, como por encanto, se dividia com sábia precisão, acomodando-se em seus fiéis companheiros, constituindo laços dos mais seguros e vigorosos, para que, mais tarde, quando na terra, obedecessem à voz daquele preposto dos céus. E dentre os mais destacados irmãos, estava o que iria chamar-se Antônio de Pádua. Eram 200 discípulos escolhidos e testados para a grande tarefa de difícil cumprimento, pois a renúncia, o desprendimento, a humildade e o amor seriam a tônica de todo o seu ideal. As demais virtudes a serem cultivadas eram sequência ou evolução da própria base. Serviam-lhes de templo naquela estância 4 árvores gigantescas, cujas folhas brincavam aos sopros brandos dos ventos. Seus galhos estalavam uns nos outros, pelo reino a que pertenciam, como que aclamar e louvar com palmas vegetais a presença de tantos anjos em conjunto, traçando planos, os mais difíceis, para que a terra pudesse ter mais paz e conhecer mais de perto o amor. As estrelas eram como olhos de Deus iluminando o infinito, em seguro testemunha dos compromissos daquela pequena constelação espiritual, firmando no céu as palavras que deveriam ser ditas na terra. João desligou seus pensamentos da viagem cósmica, reintegrou sua grandiosa personalidade, deitou seu olhar magnânimo em todos os seus companheiros, deu tempo para que eles preparassem atenção e se apartassem das conversações travadas em duplas, e foi ao concreto, a finalidade que os prendera ali. Enquanto, na Terra, milhões de pessoas buscavam soluções para seus intrincados problemas, havia nos seus outro tanto, como aquele grupo de almas iluminadas que se congregavam, com o objetivo sublimado de ajudar sem ser conhecido, dentro dos padrões que a evolução concedesse. O filho de Salomé, referindo-se à conduta dos seus discípulos, era quase onisciente. A empreitada era dura, aço em sua cintura um tanto volumosa, falando com gentileza. Querido,
Este venerando Senhor é um Deus de prosperidade, aguardando nossa decisão. Para que possamos nos enriquecer para Deus, na luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bernardone mudou o semblante, caindo aos pés do apóstolo, beijando suas vestes, pedindo desculpas, e falou embaraçado. Não sei se é verdade, porém, penso que deve ser esse o anjo de quem me falaste. É. Olhando a jovem senhora, que aprovara com um gesto, levantou-se e disse: Que queres de nós, que porventura não estejamos dispostos a fazer? Dize, venerando Deus, que faremos o impossível. Nada há na terra que o dinheiro não compre, e a nossa bolsa está constantemente recheada. O teu pedido é uma ordem. Imponho, porém, uma ressalva: se tratar-se de assunto de ordem moral ou doutrinária, teremos de consultar o vigário, que por certo não vai interpor-se, pois como ele, falas também em nome de Deus. O representante dos céus na terra precisa ser consultado, tu bem o sabes mais do que eu. Pedro lembrou-se logo do sacerdote de Spoleto, que mancomunava com suas ideias, esquecendo-se que ele já falecera num desastre. Nisto, o ambiente fê-lo silenciar. O apóstolo olhou serenamente para a senhora Bernardone, e esta, como por encanto, surgiu com o seu evangelho entre os dedos, dádiva primorosa do seu padrinho. João imprimiu nele olhar dotado de consciência, quando suas delicadas mãos o abriram, por força da necessidade, em Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 45, propôs-lhes também uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Porque vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas a trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente, para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos dos pinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Terminada a leitura, Pedro, antes afogado pela depressão, começou a sentir-se bem. Para não lhe ferir a susceptibilidade, não se fizeram comentários do trecho lido. Contudo, ele ficou plantado na consciência do comerciante, para depois aparecer gradativamente no seu consciente, no estímulo de cada dia. Já alegre, perguntou ao discípulo do Cristo: traço que queres de mim? Ao que João amavelmente respondeu: traço que sejas meu pai. Desejo nascer neste lar, não obstante, sem a tua quiescência, terei que procurar outro. Pedro, sensibilizado, olhou para a esposa, que não retinha o pranto, e por incrível que pareça, chorou também, falando emocionado: traço se depende de mim, meu Deus, faça-se a tua vontade, que seremos os teus escravos. Pelo que vejo, a minha esposa já aceitou, e eu aceito igualmente. Desculpa-me pelo que pensei antes de ti, deves lembrar que sou homem, e como alma do mundo não consigo pureza, que só existe no céu. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me. João, por força da condição espiritual do rico comerciante, não falou ainda das dificuldades que poderiam surgir com o seu ingresso na família. Bernardone aconchegava a sua linda esposa nos seus fortes braços, dizendo-lhe:
Sinto-me feliz quando encontro segurança na nossa união e que a paz de todos os deuses a mantenha para sempre. Tu és minha. Eu sou a árvore, tu és a flor e os frutos virão de nós. E no afago do amor de Pedro Bernardone, João emitiu seu pensamento em busca de Jarla que, ainda confusa, procurava sua filha de leite que, envolvida pela luz emitida por aquele pensamento, viu através dela, a mansão dos Bernardone e, rapidamente, chegou ao recinto. Assustada, colocava em ordem seus pensamentos, e as boas maneiras fizeram com que ela emudecesse. Nisto, a dona da mansão desprendeu-se dos braços do marido, e buscou-a dizendo, Jarla. Jarla. Por que demoraste tanto? Sabe quem este? Antes de responder, a serva pediu licença e beijou as mãos do emissário do amor dizendo, sei. É o nosso anjo, que será o filho amado deste lar, ao qual pertenço por misericórdia divina. Mesmo na condição em que me encontro, se Deus permitir, quero ter participação na vinda desta alma de Assis, para a felicidade do nosso povo, para fazer o florescer em cada alma Jesus, na pureza da natureza e na companhia singela dos animais. E quando o menino entoava o primeiro cântico das crianças que nascem, sua mãe perguntava à dedicada serva, Jarla, quem nos visita? Torrentes de lágrimas molhavam seu peito que arfava na cadência natural nessas horas. E a companheira fiel respondeu, chorando de alegria e prazer, sem entender as suas próprias emoções, a se misturarem na fusão da luz, é homem. Deve ser ele mesmo. E antes mesmo que fosse feita a devida limpeza e a criança agasalhada nas vestes luxuosas, cobriu-o de beijos, na ternura de companheira e de serva, lembrando com toda a nitidez, o sonho em que o anjo lhe pedira ajuda. E respondeu frente àqueles grandes olhos que a fitavam, aqui estou para servir-te. Faça-se, Senhor, a tua vontade, e não a minha. Ainda chorando de emoção, firmou, por um instante, os joelhos nas palhas de feno. Ergueu o pequenino, como que mostrando aos céus, e falou com segurança, Deus de bondade e de justiça, de caridade e de amor. Eis aqui nos nossos braços, por misericórdia, esta luz que enviaste à terra, e que, para a felicidade minha, encontra-se apoiado centímetros minhas frágeis mãos, e na tutela material dos Bernardone. Abençoa, Senhor, o roteiro desta alma, que os nossos corações cismam que será espinhoso. Permita que ele carregue a sua cruz, que a inspiração nos diz, será pesada, até o Calvário, e que distribua aos famintos de amor, o pão da vida e a água do entendimento, fazendo com que os homens compreendam o valor da vivência evangélica. Permita, artífice da vida, que em teu nome, na minha grande ignorância, peço aos deuses da terra cooperação para este que acaba de chegar como lábaro tremulante, onde se lê claramente em letras de luz, paz e amor. Entrelacemos as mãos, anjos da natureza, em nome do Deus de amor e do Cristo, para que se cumpra a vontade dos céus, de aliviar o sofrimento dos homens. E se não for muito, quero te pedir, meu Deus, que nos ajude a compreender essa alma, que já se identifica como de concórdia e de luz. E antes de colocar a criança ao lado da mãe, ansiosa por tocá-lo e contemplá-lo com toda a ternura, elevou a voz, cantando uma melodia que atravessou as eras, nascida na velha Grécia, em louvor aos deuses, com o anjinho do Senhor à altura da cabeça, como se fosse um simbólico sacrifício. O perfume encantador não se fez esperar, recendendo por todo o estábulo, como se fossem os deuses respondendo estampando ânforas de essências raras. E Maria Piccolini recebeu o seu filho das mãos de Jarla, como o maior prêmio que a vida lhe conferiu,
nos horizontes da terra, cobrindo seu rostinho de beijos de toda a natureza. Dir-se-ia que o coração classificara os afetos no valor das virtudes que ela possuía. E falou com a maior ternura que uma mãe feliz possa expressar. O nome dele é João. Quando seu filho nasceu, Pedro Bernardone estava viajando, em função de seu entusiasmo, que não se arrefecia, diante do ouro que já possuía. Ao saber da notícia, explodiu de contentamento, já com velhos cálculos envernizados para o destino do seu filho. Queria educá-lo, mas acima da educação, instruí-lo acerca da economia. Fazê-lo nobre, mas que a sua nobreza fosse assegurada pelo ouro, para não se desfazer. Quando soube que seu filho nascerá na estrebaria, contraiu o semblante, pedindo explicações, falando a pica. Quem te deu essa ideia de sair para a cocheira de animais, em estado que pedia cuidados mais acentuados? Será que é a invenção do teu padrinho, somente porque Jesus nasceu nesse ambiente? Isso era naquela época em que não existia conforto, higiene, e, acima de tudo, José não tinha condições para que Jesus nascesse em palácio, cercado de todos os cuidados. O que o povo vai falar, quando souber dessa loucura? O filho de Pedro Bernardone, alto comerciante de Assis, se não da Itália, mercador dos mais categorizados, nasceu no meio de animais? Isto é uma loucura. E prosseguindo, acrescentou, as mulheres dificilmente raciocinam com precisão. Se eu estivesse aqui, isso não aconteceria. A senhora Bernardone explicou delicadamente que naquela hora sentiu uma vontade irresistível, sem que pudesse dominar, e foi preciso que se intercedesse para por ter uma tormenta mental. E acrescentou, parecia, Pedro, que o menino queria nascer lá, como ocorreu com nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é uma honra para o nosso filho e para nós. Ele, andando de um lado para o outro, esfregando as mãos, retrucou com um ar de ironia, é possível que seja. É possível que seja outro Buda que vem por aí. Será que Deus, sendo toda bondade como falam os missionários da igreja, vai me contrariar? Sendo eu o pai da criança, não tenho algum direito? E com ênfase acentuou, isso é que não. Saberei criá-lo para ser um nobre, um cavaleiro da nobreza, um guerreiro incomparável. O seu nome atravessará fronteiras,